Após o preenchimento, né, do questionário e clicar na opção salvar, porque é importante clicar em salvar para salvar as informações em cada aba. Finalizamos todo um preenchimento, toda a análise desta parcela, né? Então a gente tem 5 opções para definir o rumo dessa prestação de contas. Bem, são essas: solicitar ajuste, aprovação vinculada, aprovação com ressalva, aprovada e não aprovada. Bem, eu não vou exatamente explicar o que cada uma faz, assim, o conceito. Apenas vou explicar o caminho, no caso, que a prestação de contas irá seguir. Para a solicitação de ajuste, né, a prestação de contas, ela, ela sempre vai, ela aparece aqui os itens que foram invalidados. O analista ele poderá escrever o parecer, na verdade deve digitar ou escrever o parecer dele em relação a essa prestação de contas. E aí assim que ele enviar, vai para o conferente. O conferente ele vai conferir, só que essa prestação de contas ela retorna para o proponente. E o proponente ele vai efetuar os ajustes baseados nos itens que foram invalidados. Assim, o proponente ele fazendo a correção, ele devolve para o analista. E aí o analista ele vai verificar se os ajustes foram bem feitos, né? E aí, de depender desse retorno, ele aprova ou reprova. Aprovação vinculada. A aprovação vinculada, ela é uma espécie de aprovação, porém, itens podem ficar pendentes. Esses itens são os itens vinculados. Então, o analista ele poderá comentar, aqui é o parecer também do analista, e aí ele pode escolher a restrição de valores, comprovação de despesas, comprovação de receitas, relatório de atividades e outra vinculação. Essa primeira opção ele vincula o que tiver de inabilitado de despesa e receita. Aqui ele vincula o que tiver invalidado de despesa. Ele vincula o que tiver invalidado de receita. Nesta opção ele vincula o que tiver invalidado no relatório de atividades. E aqui outra vinculação é a opção em que o analista ele vincule manualmente qualquer que seja o item que esteja invalidado. Vamos escolher esta opção. Aí ele diz aqui para selecionar os itens, né? Então a tela ela vai exibir os itens que foram aqui. Essa tarjinha aqui significa que é para vincular. Então, se eu não vincular essa opção, o proponente ele não vai precisar corrigir ela, no caso. Mas não faz muito sentido porque eu inabilitei. Então, no caso, eu escolho essa opção. Aqui. Os itens, outro item invalidado aqui de extrato bancário. Outro invalidado. Relatório de atividades. Nenhum item. Anexos, também não há anexos. Então eu invalidei itens da receita, da despesa, do extrato bancário e da despesa. Então se eu clicar em outra vinculação, em finalizar a vinculação, ele volta para a tela, porém eu tenho que colocar o meu parecer e mandar enviar. Neste caso, para esta opção, a prestação de contas ela vai para o conferente
Do conferente ele vai para a decisão. E aí a comissão gerenciadora ela vai determinar se ela mantendo essa vinculação por parte da comissão gerenciadora, a prestação de contas volta para o proponente, efetue a correção do item que está vinculado. O item vinculado, ele, se for corrigido corretamente pelo proponente, ele retorna e aí, dessa vez, ele não vai para análise, ele vai direto para o conferente, porque o conferente ele vai fazer essa conferência desse item vinculado. E aí, dali mesmo, o conferente pode finalizar essa proposta, essa prestação de contas, não precisando mais retornar por analista nem pela decisão, porque é só o intuito de corrigir esse item vinculado. Ok? Próximo vídeo vou explicar as demais ações.